Olá, senhores. Eu sou Bruno Barcelos, professor de preventiva, e vamos estar abordando, nesse vídeo, a primeira parte da apostila de medicina de medidas de saúde coletiva, tá? Da nossa apostila do Medicurso, essa apostila 1 do Medicurso. Essa apostila ela foi dividida em 3 partes, 3 vídeos. O primeiro é esse, falando sobre o perfil, a dinâmica da sociedade brasileira, o perfil demográfico, o perfil epidemiológico da sociedade brasileira. O próximo vídeo vai estar falando sobre coeficientes, as taxas, né, de uma maneira geral. E o terceiro e último vídeo falando sobre os índices, as proporções dessas medidas. Tá bom? Então, esse vídeo vai estar abordando, tentando traçar um perfil epidemiológico da sociedade, fazendo um raio-x, um panorama geral da saúde da população brasileira. Tá? Nós vamos começar, então, falando primeiro, dando umas definições bem simples, bem simplórias, alguns conceitos como o conceito de saúde e de doença. O primeiro deles, o conceito de saúde, fala que o dicionário Aurélio já cita saúde como a conservação da vida, robustez, vigor, estado em que se é sadio ou são. Né? Saúde também é citada na Constituição de 88 como um direito de todos e dever do Estado. A sua lei orgânica, 8.080, cita saúde como um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Essa lei ainda, 8080, ela cita em seu outro artigo que a saúde tem como determinantes a alimentação, a moradia, o saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais. Ou seja, saúde é uma noção bem genérica e é difícil de nós termos um único indicador que meça de forma completa a saúde. Então, nós vamos estar abordando nesse vídeo vários critérios que tentam avaliar as condições de saúde da população. Do ponto de vista de doença, né, o próprio dicionário Aurélio diz que é a falta ou perturbação da saúde, moléstia, mal ou enfermidade. Moléstia e mal esses que podem ser relacionados a alguns agentes, né, que são aqueles fatores que originam a doença, né, são causadores de doença. Tá bom? Então hoje aqui a gente vai estar falando de como medir, como avaliar as condições de saúde ou de doença da população. Tá? E os indicadores eles servem para isso, justamente para tentar quantificar o padrão de vida da população. E já repetindo a pergunta que eu fiz há pouco para vocês, né, existe um único indicador capaz de avaliar a qualidade de vida? Não, um único é incapaz, porque saúde envolve várias vertentes completamente diferentes. Tá? Então, nesse objetivo, existem alguns componentes, como propriamente a qualidade de vida pode ser medida através da saúde, através da realidade demográfica, da alimentação, do mercado de trabalho, de transporte. Então, existem vários fatores envolvidos na qualidade de vida. Saúde é apenas um deles. Tá? Então, olha só. Até 1960, não existia uma unificação dos marcadores, dos indicadores de condições de saúde, né, de qualidade de vida da população brasileira. Cada instituição era capaz de publicar sua própria realidade, seu perfil de atendimento do público e liberava essas informações através de relatórios para o sistema, para o governo, para o sistema de saúde. A partir de 1960, né, o Ministério da Saúde, em associação com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela se junta para formar uma instituição, chamada de um órgão chamado de Rede Interagencial de Informações para a Saúde, a RIPSA. E o objetivo da RIPSA, entre outros, é formar matrizes, indicadores de qualidade de vida da população. Então, os dados básicos de vida, os indicadores de dados básicos de vida, eles passam a ser unificados em todo o território nacional, tá? Através da RIPSA. Tudo bem? Então, olha só,
Para a gente poder trabalhar com indicadores, muitas vezes nós vamos estar falando de dois tipos de dados, dois tipos de informações. O primeiro deles são os dados absolutos, né, que são indicadores construídos a partir do número absoluto de alguma coisa, de algum evento. Né? Por exemplo, número de casos de pacientes com AIDS na população, número de gestantes na população. Essas informações elas são úteis, mas elas são restritas. Elas costumam ser bem úteis para administrar recursos de saúde pública. Eu quero saber, se o governo quer saber, a quantidade de leitos que é necessário para poder atender a população de determinado local. Ou quer saber a quantidade de medicamentos que ela tem que dispensar para poder atender aquela população. Então, depende de valores absolutos. Tá? Então, para administrar recursos de saúde pública, eles são muito interessantes, são muito importantes. Porém, nós vamos, para poder comparar uma população com outra, uma região com outra, nós vamos lançar mão dos valores relativos. Né? Então, são indicadores construídos a partir da relação de dois ou mais eventos, né? De fatos ou eventos. Então, um exemplo aqui, a taxa de mortalidade infantil, né? O índice de mortalidade proporcional, eles vão pedir comparações entre diferentes realidades. Só que nem sempre essa comparação ela vai ser muito simples. Se nós formos comparar a taxa de mortalidade, né, geral entre dois países completamente distintos, exemplo, França e o Quênia, né, nós teremos valores dessa taxa de mortalidade diferentes porque as populações têm padrões demográficos diferentes. Então, para isso, nós muitas vezes, para poder comparar populações distintas, nós lançamos mão do que se chama de padronização. Ou seja, tentamos atribuir para cada faixa etária, normalmente o fator idade é o fator que serve de padronização nesse processo. Né? Então, nós atribuímos as causas de óbito para cada extrato, para cada faixa etária dessa população. E vamos ver que as populações, mesmo tendo uma população com uma grande uma base bem larga dessa pirâmide etária, mostrando uma realidade com muitas crianças, né, morrendo por causas distintas da outra população que tem um topo, um ápice mais largo e que morre por outros motivos, nós vamos poder comparar de uma forma mais justa essas duas populações, através desse fenômeno da padronização. Tudo bem? Bom, então vamos seguir em frente. Falando um pouquinho sobre o perfil demográfico. Né? Vamos trabalhar, então, trazer como que a população brasileira está se comportando nos últimos anos. Ela cresce, ela diminui, né? Existem mais adultos, mais jovens, mais idosos na população. Então, olha só, o perfil demográfico da população tem se mostrado esses três fatores aí. Tem mostrado redução da mortalidade infantil ao longo dos anos, queda das taxas de fecundidade, nós já vamos definir o que são cada uma delas, né? E aumento da expectativa de vida. Essa é a realidade da população brasileira. Então, junto com esses três fatores, nós temos um crescimento da população residente no Brasil. Tá? Os censos têm mostrado isso, né? Que a população brasileira vem crescendo progressivamente, de forma desacelerada, é verdade, mas ela vem crescendo nas últimas décadas. Tá bom? Então, olha só, do ponto de vista do crescimento populacional, a população brasileira, na década de 50, ela tinha pouco mais de 50 milhões de habitantes. 50 milhões de habitantes. Né? 60 anos depois, já em 2010, no censo de 2010, nós já éramos mais de 190 milhões de habitantes. Né? Em dados mais recentes, ainda já de 2012, já mostram 193 milhões de habitantes. Nessa época, em 1950, a população era predominantemente rural, com cerca de 63% da população vivendo em área rural. Já no censo de 2010, houve uma inversão desse padrão. E nós temos cerca de 85% da população residindo na área urbana, não mais na área rural. Essa inversão aconteceu em meados da década de 60,
como os censos têm mostrado. Então, nós temos, né, dados, como eu já falei, de 2012, mostrando que nós somos mais de 193 milhões de habitantes. A taxa média de crescimento anual da população também vem se reduzindo. A taxa média, ela mede quanto entre um censo e outro, né, 10 anos depois, qual foi a taxa de crescimento anual da população brasileira. Entre os anos de 1950 e 1960, nós tivemos uma taxa de crescimento anual em torno de quase 3% ao ano. Enquanto que, na comparação do último censo, entre 2010, né, e 2012, os dados já registrados em 2012, mostram uma taxa de crescimento de menos de 1%, 0,84% de crescimento. Ou seja, junto com o aumento da população, a taxa de crescimento ela vem se reduzindo, vem desacelerando. Muito bem. Né? Comparando a população urbana da população rural, nós víamos em 1950, 1960, que a população urbana ela crescia muito mais do que a população rural. Tá? Por isso, essa inversão nesse padrão de população urbana versus população rural. O que nós vivemos foi um fenômeno de urbanização, tá? Ao longo desses anos. No censo de 2000, comparando com o censo de 2010, nós tínhamos uma taxa de crescimento urbano bem inferior da década de 50 à década de 60, atingindo valores em torno de 1,5% ao ano de crescimento, população rural, a população urbana, perdão. Enquanto que a população rural, ela teve um decréscimo, né? Ela cresceu menos 0,65%. Ou seja, ela encolheu, a população rural no Brasil encolheu. Né? Então, essa diminuição da população rural é bem nítida nos dados do censo, já mostrando o quê? Que as taxas de crescimento, né, anual, elas são menores na região sul do país. Região sul cresce menos, cresce mais desaceleradamente, enquanto que a região norte tem uma taxa de crescimento muito maior. Né? Ainda cresce muito maior, muito relacionado às condições socioeconômicas dessas duas regiões do país. Região norte mais pobre, região sul mais desenvolvida. Certo? Bom, seguindo aqui, nós temos um gráfico, né, do censo de 2010, mostrando a taxa média geométrica de crescimento anual da população segundo o seu domicílio, se é de região urbana ou de região rural. Nós temos a média nacional em azul, aqui no gráfico na linha central, né, ao longo do censo de 1950 até o censo de 2010. E nós podemos perceber que ao longo de todo esse período, a região que mais cresceu, que tinha taxas de crescimento maiores, eram as regiões urbanas, os centros urbanos. Enquanto que as áreas rurais, elas chegaram em meados da década de 60 e 70, né, a ter decréscimo, a encolher a região urbana, a região rural, perdão. Tá? A região urbana sempre crescendo, desaceleradamente, mas está crescendo, enquanto que a região rural, ela decresceu tanto que ela chegou a encolher, tá? Em meados da década de 60, meados da década de 70. Tá? Então, olha só, na década de 70, no censo de 1970, nós tínhamos, pela primeira vez, a população rural diminuindo, né, em números absolutos. A taxa de crescimento, ela atingiu menos 0,62% naquele censo, mostrando pela primeira vez uma redução da população de cerca de 2,5 milhões de habitantes. Então, se perdeu gente na área rural. Tá? E para onde essa população foi? Saiu da região rural e foi para onde? Foi para a região urbana, fenômeno chamado de êxodo rural. Então, nessas décadas, houve uma grande migração, né, da população, tanto da região nordeste, quanto da sul, quanto da própria sudeste, para os grandes centros urbanos. Principalmente a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Tá?
que teve uma explosão demográfica muito grande nesse período. Certo? Esse gráfico ele mostra a inversão dos padrões, né? A dinâmica populacional desde 1950 até 2010, mostrando exatamente a diminuição da população urbana, rural, em detrimento do aumento da população urbana, do êxodo rural. Então, a população rural encolhe, enquanto a população urbana ela aumenta progressivamente. Certo? Bom, e quanto aos graus de urbanização? Qual é a região que apresenta maior grau de urbanização no país? É a região sudeste, sem dúvida nenhuma. Cerca de 93% da população que reside na região sudeste mora em centro urbano, não em região rural. Né? Então, a grande parte está localizada na região urbana, na região sudeste, tá? Nas áreas urbanas na região sudeste. Tá? Bom, do ponto de vista das pirâmides, né, etárias, olha lá, composição da população residente segundo, né, o seu local de residência. Se ela mora em região urbana ou região rural. Né? Nós temos a média nacional, e nós temos ali, mostrando nessa curva daqui, ó, a cor mais escura, mostrando a população rural. Ou seja, a população rural, nitidamente, ela concentra mais jovens na população rural do que na população urbana. Que tendência é essa? É a tendência da população urbana ter uma diminuição da sua taxa de fecundidade. Tá? Então, nascem menos crianças, cada vez menos crianças, na região urbana, enquanto na região rural ainda nasce muita criança. Tá? Bom, quando formos comparar a razão de sexo, ou seja, o número de homens para cada 100 mulheres que habitam aquela região, nós também encontramos diferenças. Na região rural, nós percebemos que se concentra muito mais homens do que mulheres. Né? Nós temos aqui, ó, esse índice, ele nos mostra quantidade de homens para cada 100 mulheres e percebemos que ao longo de quase toda a faixa etária, até os 70 anos de idade, existem mais homens na população rural do que mulheres. Na população urbana, existe um contingente de mulher muito maior do que de homens. Então, essa razão ela fica abaixo de 100 para homens. Né? Tem menos de 100 homens para cada 100 mulheres. Certo? A relação, o fato disso daqui estar associado também à diminuição, né, a área rural tem a maior população masculina e a área urbana ter um maior contingente de população feminina, está relacionado também ao fato de, na população em geral, morrer muito mais homens do que mulheres, principalmente nos centros urbanos. Né? Então, por morrer mais homens, a quantidade relativa de mulher aumenta, mesmo nos centros urbanos. Tá? Também está relacionado ao tipo de trabalho e à migração populacional. A região urbana, ela tem um tipo de trabalho completamente diferente do centro rural. Enquanto no centro rural o trabalho é mais braçal, né, que depende muito mais, valoriza muito mais o trabalho do homem, né, no centro urbano isso já é mais dividido. Então nós acabamos concentrando mais homens na população rural do que na população urbana. Certo? Bom, quanto à esperança de vida, né, antes de falarmos dos valores, qual é a idade que se espera que um indivíduo sobreviva uma vez que ele nasceu hoje, né? O conceito de esperança de vida. Vamos falar primeiro quanto à tendência demográfica da população. Né? Na população, quem é que nasce mais? É homem ou é mulher? A resposta está aqui, ó, são os homens. Os homens nascem mais do que as mulheres. Mas quem é que existe mais? Né? Traçarmos uma foto da população brasileira, tem mais homens ou tem mais mulheres? Quem é que está existindo mais na população atualmente? Né? Existem mais mulheres do que homens.
Por que existem mais mulheres do que homens? Porque o homem morre mais do que mulher. Embora nasça mais, morre mais também. Né? Então, a mortalidade masculina é superior à feminina ao longo de praticamente toda a vida. Tá? O homem morre mais do que a mulher praticamente qualquer faixa etária. Tá? À exceção dos extremos de faixa etária. Já vamos mostrar isso. Então, olha lá. Razão de sexo entre as regiões do país. Né? Então, para cada 100 mulheres que existem em cada região, quantos homens existem? Nós temos lá, ó, valores praticamente em todas as regiões do país, os valores são inferiores a 100. Então, existem mais mulheres do que homens, em praticamente todas as regiões, à exceção da região norte, né, que ainda tem pouco mais de homens do que mulher na região como um todo. Qual é a região brasileira que apresenta a maior divergência, né, da proporção de homens e mulheres? É a região sudeste. Tá? Então não dá para reclamar, porque a região sudeste, Rio, São Paulo, tem muito mais mulher do que homem. Gente. Não dá para ficar brigando. Tá? Vamos lá. Falando de esperança de vida ao nascer, expectativa de vida ao nascer. Né? Essa também vem aumentando ao longo do tempo. Né? Comparado a 1950, 1960, 2010, tem uma taxa, uma esperança de vida ao nascer muito maior do que de 50 a 60 anos atrás. Né? E olha só, a esperança de vida nacional, ela gira em torno de 71 anos para a mulher, ou melhor, para o homem, e 78 anos para a mulher. Mulher vive mais do que o homem. O homem morre mais do que a mulher. A região que apresenta uma maior esperança de vida ao nascer é a região sul, que tem uma média, né, de 73 anos de esperança de vida para o homem e de 80 anos para a mulher. A região sul também é a região que vai ter maior proporção de idosos. Cerca de 9,5% da população da região sul tem mais do que 65 anos de idade. Tá bom? Então concentra idosos também nessa região. Bom, quanto à taxa de fecundidade, o que vem a ser a taxa de fecundidade? É a quantidade de filhos que uma mulher vai ter ao longo de todo o seu período fértil. Né? E em 1960, a média nacional era de 6,3 filhos por mulher. Né? Essa taxa ela atingia até 8,4 filhos por mulher na região rural. Em 2011, a taxa de fecundidade ela se reduziu bruscamente, drasticamente, né? E atingiu valores de 1,8 filhos por mulher. A probabilidade de uma mulher, a quantidade de filhos que uma mulher deve ter ao longo de todo o seu período fértil, atualmente é menos do que 2, tá? Na média nacional. Qual é o grande problema que a gente tem, né, relacionado a isso? É que a taxa de fecundidade, sendo muito pequena, ela pode não corrigir, né, a taxa de mortalidade. Ela pode não renovar a população. E a população pode começar a encolher. Né? Nós temos aqui a maior taxa de fecundidade ainda persiste na região Nordeste, com 2,26 filhos por mulher ao longo de todo o seu período fértil. Tá bom? Bom, quanto à pirâmide demográfica brasileira, o que aconteceu com ela? Ela sofreu alterações ao longo dessas décadas também. Né? A pirâmide ela sofreu um estreitamento da base, mostrando uma diminuição da fecundidade, da natalidade nacional. Ela aumentou a participação relativa do grupo etário, né? Grupo de 25 a 29 anos de idade, ou seja, uma população economicamente ativa, aumentou de jovens ainda, adultos jovens. Ela alargou o seu topo e aumentou a longevidade. Tá? Então, estão vivendo mais e por mais tempo. Tá? Tem mais gente vivendo e vivendo por mais tempo. Certo? Então, vamos ver aqui, ó, esse fenômeno ele vai se chamar de transição demográfica. Tá? Então, o estreitamento da base da pirâmide, o alargamento do topo da pirâmide, com a transição de uma população basicamente de jovens para uma população basicamente de adultos ou de idosos.
Esse fenômeno se chama transição demográfica. Tá? Bom, vamos comparar então aqui as pirâmides etárias de 1991 com a de 2010. Então temos poucos anos ali de diferença, né? Aí cerca de 20 anos de diferença. Olha só como já mudou o perfil da pirâmide. A pirâmide cada vez mais tendendo a ter um estreitamento da sua base e o alargamento do seu topo. Tá? Aqui nós estamos comparando a população urbana, avaliando apenas a população urbana. Mas esse padrão de estreitamento da base, ele vai acontecer tanto para a população urbana quanto para a população rural. A figura, o gráfico é um pouquinho diferente, a pirâmide é um pouquinho diferente, mostrando uma base mais larga na base, mostrando justamente que predomina a faixa etária mais baixa na região rural, mas, de qualquer maneira, nós temos ainda o estreitamento dessa base, tendência de estreitar, de envelhecimento populacional, tanto na região urbana quanto na região rural. Tá? Bom, nós podemos ainda trabalhar com alguns indicadores de envelhecimento. Alguns indicadores que vão mostrar para a gente o quanto que essa população está, essa tendência da população de envelhecer. Isso daí é possível. Um deles é o chamado índice de envelhecimento. É bastante interessante. O que ele faz? Ele calcula a razão entre o número de idosos, ou seja, a população acima de 65 anos de idade, e divide por 100 jovens. Que jovens são esses? Menores de 15 anos de idade. Então ele quer saber qual é a proporção de idosos que existe de acordo com a quantidade de jovens, para cada 100 jovens que existe na população. Tá? Então ele mede basicamente isso daí. Existem discrepâncias em relação aos estados nacionais, às regiões brasileiras. Né? Pegarmos aqui o Rio Grande do Sul, nós temos um estado da região sul do país, nós temos uma taxa de um índice de envelhecimento de 57,3 idosos para cada 100 jovens, enquanto que a Amazonas tem menos de 10 idosos para cada 100 jovens. Ou seja, as pirâmides demográficas desses dois estados, eles são completamente distintos, são completamente diferentes. Acompanha só o comportamento delas. Né? A região do Rio Grande do Sul, né, ela tem uma pirâmide com a base bem estreita, né, predominando a população adulta, jovem, adultos de meia idade. Tendência ao envelhecimento. Enquanto que o estado do Amazonas, na região norte do país, ainda tem uma pirâmide com a base muito larga e um ápice muito estreito, né, mostrando diferenças socioeconômicas muito marcantes nesses dois estados. Bom? Então, a média nacional do índice de envelhecimento, dados de 2012, mostram cerca de 10,8 idosos para cada 100 jovens. Tá? Índice de envelhecimento. Tá? Esse índice ele é diferente da proporção de idosos na população. Proporção de idosos na população é uma medida que a gente faz para saber quantos idosos, ou seja, indivíduos acima de 60 anos, maior ou igual a 60 anos de idade, em relação a toda a população, tá? Todos os indivíduos, tá? Não só os jovens. Tá? Então, a gente tem que gravar alguns detalhezinhos. Quanto aqui no índice de envelhecimento, a faixa etária é acima de 65 e menores de 15. Na proporção de idosos, nós trabalhamos com 60 anos ou mais. Tá? Então, aqui, uma coisa bem interessante que a gente tem em um momento oportuno aqui para poder prestar atenção. Quando a gente pega os dados do DataSUS para trabalhar, a estratificação pelas faixas etárias no DataSUS segue de 5 em 5 anos. São faixas de 5 anos de idade. E ela começa sempre com um valor múltiplo de 5 e termina no valor múltiplo de 5 menos uma unidade. Então nós temos lá, quando vamos estratificar para fazer qualquer tabela, qualquer planilha no DataSUS, ele começa, né, a exceção entre menores de 1 ano de idade, entre 0 e 1 ano de idade, depois ele pega de 1, inclusive,
até 5 exclusive, ou seja, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A próxima faixa pega de 5 anos, inclusive, até 9 anos, ou seja, não completou 10 anos ainda. A outra é de 10 até 14, depois de 15 a 19, de 20 a 24 e assim por diante. Por isso que quando falamos em menor de 15 anos de idade, nós estamos nos referindo até a faixa somar os menores de 1 ano de idade, de 1 a 4 anos de idade, de 5 a 9 anos de idade e de 10 a 14 anos de idade. São os menores de 15 anos de idade. Tá? No índice de envelhecimento, vamos pegar de 65, incluindo 65, dali para frente, dividido pelos jovens. Na proporção de idosos, vamos pegar de 60, inclusive os 60, dividir por toda a população, tá? No número de indivíduos de toda a população. Bom, vamos seguir aqui então. Quanto à taxa de natalidade bruta, tá? O que acontece ali? Ela mede o número de nascidos vivos por 1.000 habitantes na população residente em determinado espaço e ano. Então, nada mais é do que uma proporção. Nós vamos fazer uma continha aqui, ó, dividindo o número total de nascidos vivos pela população total e multiplicar isso daí por 100, por 1.000, tá? Para achar um valor melhor para se trabalhar. Tá? Então, para cada 1.000 indivíduos da população, quantos nascem vivos? Essa é a ideia de taxa bruta de natalidade. Ok? Então, taxas elevadas, taxas brutas de natalidade elevadas, são características de áreas de baixa condição socioeconômica. Né? Os países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, ainda apresentam altas taxas de natalidade. Nasce muita criança. A taxa de fecundidade é elevadíssima. Mulheres tendo 4, 5, 6, como o Brasil era na década de 50. Né? E aspectos culturais. Né? Às vezes nasce muita criança em determinada região porque é cultural. Tá? Bom, vamos acompanhar então a taxa bruta de natalidade do Brasil segundo as regiões, tá, do país. Olha o que acontece. Nós temos ali uma média nacional de taxa de natalidade em 2011 de 15,6, tá? Nascidos vivos para cada 1.000 habitantes. Essa taxa, em 91, ela era de 23,4 nascidos vivos para cada 1.000 habitantes. Você acha pouco? Preste atenção, porque nós estamos falando em 1.000 habitantes, não em 1.000 mulheres. Nós estamos considerando toda a população, inclusive crianças, inclusive idosos. Tá? Então, a taxa bruta de natalidade, ela vem reduzindo ao longo dos anos. Vem ainda reduzindo. Tá? Das regiões brasileiras que apresentam a maior taxa de natalidade, né, nós temos ainda a região norte, que em 1991 alcançava índices de 30, quase 32 nascidos vivos para cada 1.000 habitantes, e atualmente chega a 17, mas ainda valores bastante elevados. Tá? Bom, quanto à taxa de fecundidade total, o que é a taxa de fecundidade total? Ela se refere, né, é uma medida do número médio de filhos, né, tidos por uma mulher ao final do seu período reprodutivo, tá? Na população residente em determinado espaço geográfico e ano. Então, o número médio de filhos que uma mulher vai ter ao longo do seu, ao final do seu período reprodutivo. Tá? Então, ela é o principal determinante da dinâmica demográfica da população. Se a mulher tem muito filho, vai nascer muita criança, então a tendência da taxa de natalidade é de ser elevada, de ter uma pirâmide demográfica com a base larga. Conforme as mulheres vão diminuindo a sua taxa de fecundidade, o número de filhos que elas vão tendo, então essa pirâmide tende a ter uma base mais estreita. Tudo bem? Bom, o problema é que quando a taxa de fecundidade alcança valores abaixo de 2,1, né, filhos por mulher, nós temos valores insuficientes para reposição populacional.
Então a tendência da população não é mais de continuar crescendo, e sim de começar a diminuir, de encolher, tá? Porque nasce menos criança do que morre gente, tá bom? Então a população encolhe. Tá? Bom, vamos acompanhar então a taxa de fecundidade total. Nós tínhamos aqui, ó, a média nacional atualmente, 2011, 1,78 filhos por mulher, e em 91 nós tínhamos valores de 2,7 filhos por mulher. Quando vocês estavam nascendo, né, provavelmente você estava nascendo, estava lá, você deve ter ali mais ou menos uns 2 irmãos. A média deve ter 2 irmãos. Se pegar os seus tios, né, ou tios-avós, você vai ver que seus avós têm muito mais irmãos do que seus pais têm e que você tem. Tá? Então, uma diminuição na taxa de fecundidade total, segundo a região do Brasil. Tá? Qual é a região que predomina, ainda tem uma elevada taxa de fecundidade? A região norte. Tá? Continua ela ali. Bom, quanto à taxa de fecundidade específica, agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar a taxa de fecundidade, né, o número de filhos por mulher, ao longo do final do seu período reprodutivo, e vamos tentar estratificar pelas faixas etárias para saber quantos filhos a mulher tem a tendência a ter, né, por faixa etária. Bom, idade reprodutiva da mulher, a gente vai estar variando, né, entre 15 e 50. Então, 15 e 49 anos de idade. Né? Lembra que os marcadores, os índices, né, do SUS, eles começam um valor múltiplo de 5, terminam no múltiplo de 5 menos uma unidade, então não entra os 50 anos ali. Tá? Entra só até os 49 anos de idade. Então, de 15 a 49 anos, período reprodutivo da mulher. Vamos estratificar isso daí pelas faixas etárias, de 5 a 5 anos. Então, de 15 a 19, de 20 a 24, de 24 de 25, né, a 29 anos, né, de 30 a 34 anos e assim por diante. Tá? Então, o número de filhos nascidos vivos, de mães na faixa etária determinada, dividido pela população feminina da mesma faixa etária. Tá? Aquela população que pode se reproduzir, né? Tem a tendência a se reproduzir ali. Tá? Multiplicar por 1000, para a gente poder achar essa taxa. Bom, o que acontece? Olha lá, em dados de 96 e dados de 2011, por faixa etária. A faixa etária, dá para a gente reparar, né, que de 96 para 2011 a tendência foi diminuir o número de nascimentos, né, a taxa de natalidade, de fecundidade, tendeu a diminuir ao longo do tempo, como a gente já tinha visto, mas a faixa etária que continua predominando, né, tem mais mulheres parindo, tendo filhos, é entre 20 e 24 anos de idade. Era assim em 96, continua assim em 2011. Representando isso graficamente, nós temos o seguinte, olha ali, ó, faixa entre os 20 e 24 anos de idade, representa a maioria das mulheres que têm filho na população brasileira. Por isso, a maior causa de internação em mulheres, né, nessa faixa etária é por motivos obstétricos, né, motivo de parto. Por isso as mulheres internam nessa faixa etária. Certo? Bom, quanto à taxa de mortalidade por causas, né, vamos falar um pouquinho de causas, taxa de mortalidade por causas. Primeira delas ali, taxa bruta de mortalidade geral. Então vamos considerar todas as mortes, né, na população. O que acontece? Em 2010, houve mais de 1 milhão de óbitos no país. Desses 1 milhão de óbitos, 591 eram masculinos e 443 eram femininos. Ou seja, morreu mais homem do que mulher em 2010. Por que morreu mais homem do que mulher? Porque a gente já viu. Porque a população masculina, ela morre muito mais do que feminina em praticamente todas as faixas etárias. Né? A região sudeste concentrou o maior número de óbitos, com 44,1%
dos óbitos acontecendo na região sudeste. Mas não é de se estranhar, porque 42,6% da população nacional está concentrada na região sudeste. Então, se tem mais gente, tem mais chance, né? Maior risco de morrer. Certo? Bom, quando tratamos da taxa bruta de mortalidade geral, dividindo pelo sexo, entre homens e mulheres. O que nós temos? Regiões estados brasileiros com maior taxa de diferença, discrepância entre mortalidade de homens e mulheres é Rondônia. Rondônia tem cerca de 165 óbitos masculinos para cada 100 óbitos femininos. Então morre muito mais homem em Rondônia. E, por incrível que pareça, a menor diferença entre óbitos por sexo, masculino e feminino, acontece no Rio de Janeiro, onde nós temos valores de 116 óbitos masculinos para cada 100 óbitos femininos. Aí você vai pensar, mas morre menos homem no Rio de Janeiro? Não, morre mais mulher. Se morre mais mulher, acaba se equivalendo e essa taxa ela acaba se aproximando de 100 para 100, tá? 100 homens para 100 mulheres. Então, Rio de Janeiro é o estado que morre mais mulher, tá? Na população brasileira. Então, olha só, aqui um gráfico mostrando a proporção de óbitos masculinos e femininos, né, ao longo do tempo, segundo a faixa etária. O que a gente tem então aqui? Uma predominância de óbitos masculinos sobre os óbitos femininos ao longo de quase todas as faixas etárias. A exceção de quando? Quando que essas taxas elas se tocam, essa proporção se toca. As mulheres passam a morrer mais do que os homens. É a partir de 81 anos de idade. Então, a partir dos 81 anos de idade, começa a morrer, a predominar as mortes femininas. Porque os homens já morreram antes. Principalmente nessa faixa etária daqui, adultos jovens. Adultos jovens. Tá? Morre muito mais homens, adultos jovens, do que mulheres. Certo? Bom, esse outro gráfico, ele mostra uma coisa semelhante. A distribuição também de mortes de homens para cada 100 mulheres, segundo a faixa etária. E nós temos aqui que algumas faixas etárias, conforme alcançamos aqui valores de em torno de 24, 25, 30 anos de idade, nós temos valores de até 4 vezes mais óbitos masculinos do que óbitos femininos. O homem morre 4 vezes mais do que a mulher nessa faixa etária. Então, temos um grande predomínio nos adultos jovens da morte dos óbitos masculinos. Tá? Muitos deles relacionados à violência e causas externas. Nós vamos estar falando daqui a pouquinho. Tá? Bom, segundo a região, então, se a área é urbana ou a área é rural, o que tem? As curvas são muito semelhantes, com uma tendência a óbitos, obviamente, nas faixas etárias maiores. Quem tem que morrer são os idosos, não os jovens. Então, a predominância de morte é realmente no idoso. O idoso morre mais, muito mais do que o jovem. Tá? E as curvas são muito semelhantes, do ponto de vista da área urbana com a área rural. Tá? Morrendo um pouquinho mais de indivíduos na área urbana, na faixa etária de adultos de meia idade. Tá? Bom, vamos falar então da mortalidade por grupos de causas. Uma vez que o indivíduo morreu, qual é a maior causa de óbito na população em geral? Né? Então, a maior causa de óbito está ali, doenças do aparelho circulatório. Pegando a população como um todo, cerca de 30%, quase 1 a cada 3 indivíduos vai morrer por alguma doença relacionada a cardiovascular, problemas cardiovasculares. Né? Em segundo lugar, temos as outras causas pouco definidas, depois neoplasia e finalmente as causas externas. Tá? Lembrando que doença do aparelho circulatório mata mais porque ela é característica do idoso. E idoso, né, é a faixa etária que mais morre no país. Né? Então, olha lá. Cerca de
43,9% dos óbitos ocorre na população com mais de 70 anos de idade. Então, o idoso que falece. Né? Se pegarmos apenas a faixa etária dos jovens, isso aí vai mudar. Essa característica vai mudar. Tá? Vamos acompanhar então aqui. Ó. Mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório. Vamos destrinchar a mortalidade do aparelho circulatório. Vamos pegar só elas, olhar só para elas e vamos ver, dentre essa classificação, quais as que mais matam. Então está ali, ó, doença isquêmica do coração, tá? Com uma taxa de mortalidade de 53,8 para cada 100 mil habitantes. Tá? Então, quem é que mais mata? Doença cardiovascular. E das doenças cardiovasculares, doença isquêmica do coração é a que mais mata, na população geral. Se pegarmos agora apenas uma faixa, né, específica da população, por exemplo, os idosos, nós vamos ter uma inversão desse padrão. Considerando apenas os óbitos em maiores de 60 anos de idade, nós temos uma predominância das doenças cerebrovasculares, que passam a encabeçar a lista no lugar das doenças isquêmicas do coração. Tá? Bom, quando pegamos neoplasia, se tratando de neoplasia, que é a segunda causa, né, específica de óbitos na população, depois da doença cardiovascular, neoplasia. Neoplasia. Qual é a taxa de mortalidade, então, por neoplasias no país? Nós temos aqui, ó, né, pulmão, traqueia e brônquios, né, de via aérea. Então, temos uma relação de 11,7 óbitos para cada 100 mil habitantes, né? Enquanto que câncer de mama, câncer de próstata, né, estão ali também em destaque. O que é interessante a gente perceber, gente? Que em se tratando de taxa de mortalidade, se tratando de coeficiente de mortalidade, a gente vai ver isso melhor no nosso segundo vídeo, quando formos falar de coeficientes. Para isso, em coeficiente, nós tratamos de eventos favoráveis dividido por eventos possíveis. Então, taxa ou coeficiente, no denominador, nós temos os eventos possíveis. Portanto, quando falamos de câncer de próstata, nós não consideramos a população em geral. Nós consideramos apenas aqueles que estão sob o risco de morrer de câncer de próstata, ou seja, homens. Então, para câncer de próstata, nós pegamos apenas os homens no denominador. Número de óbitos por câncer de próstata, numerador, e homens no denominador, que é a classe, é o gênero que pode morrer por câncer de próstata. Câncer de mama acontece tanto no homem quanto na mulher, mas o homem ele é muito raro. Se nós considerarmos a população como um todo, no denominador, nós teríamos uma alteração muito grande dessa taxa. Então, para efeito de cálculo, nós utilizamos apenas as mulheres no câncer de mama. Tá? E calculamos assim as nossas taxas, né, de mortalidade específica por neoplasia. Então vamos considerar o seguinte aqui. Ó. Por que essas neoplasias elas matam mais? Será que elas são mais letais? Que uma vez o indivíduo doente ele morre rapidamente, né, ela é muito grave, essa doença? Ela é grave. Mas ela não mata mais por causa disso. Ela mata mais porque ela tem uma maior incidência. Se tem maior incidência, eu tenho também uma maior prevalência dessas doenças. Então, a chance de eu achar um indivíduo com câncer de mama, uma mulher com câncer de mama na população, é muito maior do que achar uma mulher com câncer de boca na população. Então, quando a gente avalia apenas os óbitos segundo a população, nós vamos ter uma tendência desses cânceres, né, que são mais incidentes, são mais prevalentes, de matarem mais, obviamente. Tá? Bom, vamos seguir em frente. Vamos pegar então aqui faixas etárias restritas. Vamos pegar só os idosos. Ao invés de falar da população geral, vamos falar apenas dos maiores de 60 anos de idade. Aqueles que morreram por câncer com mais de 60 anos de idade. Né? Será que essas taxas se alteram? Se alteram. Todas elas aumentam, obviamente, porque câncer é uma doença associada à idade. Né? Aumenta com o aumento da idade. Mas olha só, temos ali uma grande representatividade do câncer de pulmão, traqueia e brônquio, que chega a ultrapassar
né, a taxa de mortalidade por câncer de mama nas mulheres. Até porque câncer de mama acontece numa faixa etária, a mulher, que é a mulher de meia idade, né, um adulto de meia idade. Enquanto que outros cânceres, como o de pulmão, costumam acontecer numa faixa etária maior, mais elevada. Então, mata mais segundo a faixa etária. Se altera isso daí. Esse conceito ele é muito importante, costuma aparecer bastante nas provas de residência. Né? Qual o câncer que mata mais e assim por diante. Quanto aos homens, olha lá, taxa bruta de incidência, a localização primária, estimada para 2014 em homens. Então, quem é que encabeça? Qual é a expectativa do INCA de maior taxa de incidência de qual câncer nos homens? De próstata. Né? E muito à frente do câncer de traqueia, bronco-pulmão. Seguido depois por cólon e reto, estômago, cavidade oral. Então, câncer de próstata, o mais incidente em homens, disparado. Né? Aqui, ó, valores percentuais. Né? Espera-se ter cerca de 68.800 casos de câncer de próstata em 2014, correspondendo a cerca de 22% de todos os cânceres no gênero masculino. Tá? Então, câncer de próstata, seguido de traqueia, bronco-pulmão, cólon e reto. Tá? Incidência. Falando de mulheres, qual o câncer mais incidente na mulher? Né? Então tá lá, câncer de mama. Disparado. Câncer de mama feminino está disparado lá, o mais incidente de todos. Né? Seguido por quem? Aqui nós temos uma inversão. Até pouco tempo atrás, o câncer de colo de útero, ele ocupava a segunda posição como mais incidente. Né? E em terceira colocação, o câncer de colo e reto. Com as medidas preventivas, detecção precoce, né, e tratamento do câncer de colo de útero, ele perdeu colocação, né, e foi parar na terceira posição, sendo ultrapassado pelo câncer de colo e reto. Claro, gente, todas essas medidas aqui que a gente está avaliando, elas estão excluindo os cânceres de pele não melanoma, né, que são os mais incidentes, obviamente, tanto no homem quanto na mulher. Então, tirando o câncer de pele não melanoma, nós temos ali incidente. Principal incidência de câncer na mulher é com o câncer de mama. Atualmente, previsão ainda para 2014, de ser ultrapassado o câncer de colo de útero, ser ultrapassado por câncer de colo e reto. Então, colo e reto, depois colo de útero. Tá? Bom, então, as percentagens aqui, ó, espera-se ter cerca de 20,8% dos cânceres femininos serem atribuídos ao câncer de mama, enquanto que 6,4% dos cânceres femininos ser atribuído ao câncer de cólon e reto, e 5,7% dos cânceres serem atribuídos ao câncer de colo de útero, esse que vem reduzindo, tá? A sua taxa de incidência. Bom, quando a gente fala de mortalidade por causa, mortalidade proporcional por neoplasia, esse se torna um assunto interessante na prova de residência. Porque vira e mexe, o cara vai perguntar, o autor vai perguntar para você, qual é o câncer mais incidente no homem, na mulher, na população geral. Então a gente tem que ter bem claro isso. Eu trouxe aqui valores relativos a 2011, os dados do DataSUS, e mostram o seguinte, né? Em homens, qual foi o câncer que mais matou homens em 2011? Foi câncer de pulmão, traqueia e brônquio, né? Com 13.600, quase 13.700 óbitos em 2011. Em se tratando de mulheres, né, presta atenção que em homens, o câncer de pulmão e traqueia e brônquio, ele ultrapassa quase em 500 pessoas, 500 óbitos apenas, o câncer de próstata. Então ele é muito próximo. Tá? Mas pulmão, traqueia e brônquio, acaba ultrapassando em mortalidade o câncer de próstata, tá? Nos homens. Em se tratando de mulheres, qual é o que mais mata as mulheres? É o câncer de mama. O câncer de mama é o mais incidente e é o que mais mata as mulheres. Tá? Agora, quando vamos trabalhar com o total, vamos somar homens e mulheres, olha o que acontece. Quando a gente soma câncer de pulmão vai acontecer tanto no homem quanto na mulher. Tá certo que homem tem muito mais câncer de pulmão do que mulher. Né? Olha, 13
1.700 praticamente óbitos para 8.700 nas mulheres. Então tem muito mais câncer de pulmão nos homens do que nas mulheres. Quando somamos todos eles, nós temos 22 mil óbitos por câncer de pulmão na população em 2011. Mas, para câncer de mama e câncer de próstata, nós não vamos somar caso nenhum na população. Em se tratando de câncer de próstata, as mulheres não vão ter nenhum evento. E se tratando de câncer de mama, os homens não têm registrado nenhum evento. Ou seja, quando formos trabalhar com taxas de mortalidade específica por neoplasia, o que acontece? Em câncer de pulmão, traqueia e bronco, nós somamos os casos masculinos e femininos e dividimos pela população total. Quando nós pegamos câncer de mama, nós consideramos apenas as mulheres. Então, é número de casos de óbitos, né, por câncer de mama dividido pela população feminina. E câncer de próstata, pegamos o número total de câncer de mortes, né, por câncer de próstata e dividimos pela população masculina. Então, esses indicadores, eles acabam se alterando. Quando nós olhamos apenas para os valores, olha o que acontece. Né? Nós temos uma prevalência aqui, um aumento do número de cânceres, né, de mama e de próstata, superando o câncer de pulmão e traqueia. Por quê? Porque aqui pulmão e traqueia a gente divide entre homens e mulheres. E como a mulher tem menos câncer de pulmão do que o homem, ela puxa essa média para baixo. Então, erradamente, se a gente olhar apenas esses índices aqui, esses coeficientes, essas taxas, o que nós teríamos? Teríamos que, câncer de mama mata mais, em mulher mata mais a população, e câncer de próstata mata mais a população, mas não é bem assim. Temos que considerar o grupo do gênero. Não falando de homem, estamos falando de mulher. Tá? Então aqui, para poder sedimentar esse conceito, olha o que acontece. Qual é a neoplasia mais comum em homens, a mais incidente em homens? É o câncer de pele não melanoma. Não pode cair nessa. Câncer de pele não melanoma. Tirando o câncer de pele não melanoma, qual é o mais incidente no homem? É o câncer de próstata. Tá? Câncer de próstata. Na mulher, qual é o mais comum? A neoplasia mais comum nas mulheres, mais incidente nas mulheres? É o câncer de pele não melanoma. Mas tirando o câncer de pele não melanoma, qual é o segundo mais comum, mais frequente na mulher? É o câncer de mama. Então, em incidência próstata e incidência mama. Agora, quem mata mais? Quem mata mais? Né? Quem mata mais homens? É o câncer de próstata? Não, é o câncer de pulmão. Se formos considerar apenas os homens, quem mata mais é o câncer de pulmão. Enquanto quem mata mais as mulheres? Aí não tem dúvida, é mama. Porque mama é mais incidente na mulher e mama mata mais na mulher, não tem dúvida. Tá bom? Bom, mortalidade específica por causas externas. Vamos trabalhar agora só com causas externas. Né? Nós sabemos que causas externas está atrás de doença cardiovascular, atrás de doenças neoplásicas, né? E aparece ali como terceira causa de mortalidade na população, causas externas. Dentre as causas externas, qual é a que mais mata no Brasil? Ali, homicídio. Homicídio com índices de 27,4 óbitos para cada 100 mil habitantes. Tá? Então, homicídio que mais mata no país. Se pegarmos e restringirmos essa população aqui, para o grupo mais específico, só lembrando, Nordeste, né, apresenta a maior taxa de homicídios, né, 36,4 para cada 100 mil habitantes. Mas vamos restringir um pouquinho essa faixa etária para ver o que acontece. Vamos falar da população geral como um todo, não. Vamos tentar restringir. Vamos pegar um grupo aqui de jovens, adultos jovens, né, de 15 até 29 anos de idade. Será que isso muda? Né? Não. O homicídio continua sendo a maior causa de óbitos nessa faixa etária. Tá bom? Maior causa nessa faixa etária. Bom, mas e quanto às regiões do país? Será que existe alguma diferença regional? Existe. Né? Na região sul, na região nordeste, nós temos a maior taxa de homicídios,
com 72,7 óbitos para cada 100 mil habitantes, enquanto que na região sul nós temos uma mudança nesse padrão. Na região sul, nós temos os acidentes de transporte, né, prevalecendo sobre os homicídios, como a gente vai ver já já. Então, ó, causas externas por região. Nós temos ali, ó, região, acidente de transporte, né? Qual é a região que mais mata por região, por acidente de transporte no país? Nós temos em números absolutos a região sudeste, que tem cerca de 15 mil, teve cerca de 15.900 óbitos por acidente de transporte no país em 2011, mas proporcionalmente, né, se formos considerar que a maior parte da população está na região sudeste, então o número de óbitos por acidente de transporte dividido pela população, nós vamos ter a região centro-oeste, né, como a região com maior índice de mortalidade por acidente de transporte no país. Em se tratando de homicídios, qual a região que tem proporcionalmente, em números absolutos, maiores índices de homicídios no país? É a região nordeste, né, que atingiu mais de 19 mil óbitos em 2011 e uma taxa de 36,4% desses óbitos se concentrou ali. Tá bom? E quanto a suicídio, qual é a região com números absolutos que mais concentra os suicídios? É a região sudeste, porém a região sul tem proporcionalmente, né, o maior índice de mortes por suicídio. Como já tinha mencionado, se a gente for pegar apenas a região sul, a gente vê uma inversão dos padrões, porque em todas as regiões brasileiras nós temos os homicídios prevalecendo sobre os acidentes de transporte terrestre. Porém, quando nós olhamos aqui para a região sul, nós percebemos que os acidentes de transporte na região sul, eles ultrapassam os índices de homicídio, tá? Os valores de homicídio. É a única região do país que isso acontece. Tá bom? Bom, região sul, então, taxa de acidente de transporte ultrapassa a taxa de homicídios. Bom, e falando de mortalidade específica por acidente de transporte, né? Será que Rio de Janeiro e São Paulo, eles têm realmente, né, essa fama por justa causa? Será que eles matam mesmo muito no trânsito, né? Na verdade, se a gente for olhar a taxa de mortalidade por acidente de transporte no país, em todas as capitais, nós vamos ver que Rio de Janeiro e São Paulo, como tem populações muito grandes, apresentam taxas de mortalidade muito pequenas, né? E estão entre as últimas capitais do país no ranqueamento de taxa de mortalidade por acidente de trânsito. Agora, em números absolutos, em óbitos em números absolutos, São Paulo, né, quase aí com mais da metade dos casos de morte por acidente de transporte do que o Rio de Janeiro. Então eles encabeçam, sem dúvida nenhuma, a lista de óbitos por acidente de transporte no país. Certo? Bom, e finalmente, para a gente encerrar essa nossa revisão, vamos falar um pouquinho sobre transição epidemiológica. Nós estamos vendo que, ao longo de todo esse tempo, né, houve uma transição demográfica no país, com a mudança do perfil das doenças, né, e da expectativa de vida e taxa de natalidade no país. A pirâmide, da pirâmide etária brasileira, ela teve sua base estreitada e seu ápice, né, alargado, com a mudança do perfil das condições demográficas da população. Isso se chama transição demográfica. Mas, junto com essa transição demográfica, vem uma outra transição, chamada de transição epidemiológica, que nada mais é do que a mudança nos padrões de adoecimento da população. Então, o que acontece, né? As mudanças ocorridas no tempo, nos padrões de morte, morbidade e invalidez de uma população,
se chama transição epidemiológica. E ela é caracterizada por 3 grandes pontos. São eles ali a substituição das doenças transmissíveis, né, infecto-parasitárias, por doenças não transmissíveis e causas externas. Então, o indivíduo ele começa a ter uma mudança no padrão de doença da população, né? Muda também, desloca a carga de morbimortalidade nos grupos mais jovens para os mais idosos. Então, antigamente, quem é que adoecia mais, morria mais? Eram os jovens. Agora, quem passa a morrer mais e adoecer mais são os idosos. Então, muda o padrão. E, finalmente, a transformação. Do que antes prevalecia a mortalidade, agora passa a predominar a morbidade. Então, a população passa a viver com doença, a conviver com algumas doenças. Então, essas são as 3 fases básicas de qualquer transição epidemiológica. Não é mais demográfica, é epidemiológica, né? Estamos falando de doença, morte, morbidade e invalidez. Tá? Qual é a realidade do Brasil? O Brasil consegue passar por essas 3 fases, né, bem nítidas? Não. O Brasil ele tem sobreposição de etapas. O que acontece no Brasil é o seguinte, né, nós temos um predomínio de doenças transmissíveis e crônico-degenerativas, simultaneamente. Então, enquanto o padrão de morbimortalidade passa a ser de doenças crônico-degenerativas, que é mais característica do idoso, né, da população adulta, as doenças transmissíveis, elas ainda estão muito presentes, não conseguiram desaparecer por completo. Então, nós temos 2 extremos ainda em evidência. A reintrodução de algumas doenças, como dengue, né, cólera, e o recrudescimento de outras, né, como malária e hanseníase, que vêm sendo controladas, né, indicam a natureza não unidirecional dessa nossa transição, mas sim o que se chama de contratransição. Então nós temos também, mais uma vez, 2 extremos prevalecendo. Essa transição, finalmente essa transição da epidemiológica brasileira, ela vem acontecendo, né, de uma forma muito arrastada, porque a morbimortalidade vem persistindo elevada para ambos os padrões, tanto para as doenças infecto-parasitárias quanto para as crônico-degenerativas, tá? Mostrando uma tendência a uma transição prolongada, arrastada, tá? O que é bem distinto de alguns países, mesmo da América Latina. Então, a transição epidemiológica no país, ela se dá de uma forma arrastada, tá? Bom, dessa forma, gente, nós acabamos concluindo a nossa revisão, abordando aqui os principais características do perfil demográfico e epidemiológico da população, tentando traçar aqui um raio-x, um panorama, né, de como está a sociedade brasileira, né, e as transições que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Bom, passe agora para os próximos vídeos, os coeficientes e os índices, onde nós vamos abordar alguns assuntos mais pontualmente. Tá? Um prazer, continue estudando.